Olá! Nessa aula eu vou mostrar para você um teste muito simples que vai permitir que você, avaliador ou personal trainer, analise dois pontos importantes quanto à condição cardiovascular do seu cliente: a adaptação e recuperação do coração diante de um esforço físico. Lembrando que, apesar de ser aplicado em adolescentes a partir de 16 anos, esse é um teste mais indicado para adultos, pois foi essa a amostra utilizada no seu desenvolvimento. Tá? Apesar de pouco conhecido, esse teste pode ser útil como uma estratégia de avaliação complementar às suas análises da condição física do seu cliente. Eu sou o professor Edson Silva e se você ainda não me segue, aproveite e faça isso agora, pois sempre tenho novidades aqui. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. E não deixe também de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Fazendo isso, você me ajuda no canal e ajuda outras pessoas que vão ter acesso também a essas informações. O principal objetivo do teste de Ruffier-Dixon, é avaliar a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo. Como é um teste que envolve o agachamento, é importante que se tenha uma certa experiência com esse exercício. Para a aplicação do teste, você vai precisar apenas de um metrônomo, que você pode baixar facilmente aí no seu celular, e um cronômetro que também você já deve ter no seu celular. Ou seja, só com o celular já é possível realizar esse teste. Quanto à execução, o indivíduo deve iniciar em pé, com os pés afastados à largura dos quadris e os braços elevados e estendidos, formando um ângulo de 90 graus com o corpo, com uma abertura, ou seja, distância entre os braços, semelhante à linha dos ombros. O movimento consiste na flexão do quadril e joelhos, realizando um agachamento até aproximadamente 90 graus, voltando à posição inicial. É importante observar o grau de conforto do indivíduo na realização do movimento, de modo a não prejudicar o andamento do teste. Por isso, é importante que se tenha uma certa experiência com o exercício. O ritmo também é parte muito importante do teste, pois é preciso realizar um movimento no ritmo do metrônomo, na batida do metrônomo. Isso quer dizer que na impossibilidade de se manter o ritmo, o teste deve ser cancelado e você deve lançar mão aí de outra opção de teste. E não se preocupe em ficar contando o número de repetições. A partir do momento que você determinar o ritmo no metrônomo e o tempo do teste, que é de 45 segundos, certamente serão realizadas 30 repetições, desde que o indivíduo se mantenha no ritmo correto. Na prática, você faz assim, ele começa o agachamento, né, observando o ritmo, tentando colocar dentro do ritmo da batida do metrônomo. No começo, ele vai buscar esse ritmo. E após 3, 4 repetições, já está no ritmo certo. E nesse momento, você solta o cronômetro e espera bater os 45 segundos. No final dessa aula, eu vou colocar um vídeo completo mostrando como o teste é realizado, tá bom? Quanto ao protocolo, esse consiste na execução de 30 agachamentos em 45 segundos. Para isso, basta colocar o metrônomo a uma velocidade de 80 batimentos. A amplitude do agachamento é de aproximadamente 90 graus. Deve-se realizar 3 medidas de frequência cardíaca em 15 segundos e multiplicar cada uma delas por 4 para se obter o valor em minutos. Então, nós temos a primeira frequência cardíaca que você vai medir com o indivíduo em repouso, tá? A segunda frequência cardíaca medida imediatamente após o teste e a terceira frequência cardíaca após 1 minuto do fim do teste. Funciona assim, temos aqui a fase inicial do teste, onde o indivíduo deve estar sentado em uma cadeira, mantendo os pés no chão, descansando por 5 minutos para estabilizar a frequência cardíaca de repouso. Após o período de repouso, você deve contar o número de batimentos cardíacos em 15 segundos e multiplicar esse valor por 4 para obter a frequência cardíaca por minuto. Em seguida, você deve registrar a frequência cardíaca de repouso e essa é a frequência cardíaca de número 1, ou seja, FC1. Após o registro da frequência cardíaca, o indivíduo deve levantar-se e realizar flexões de perna, ou seja, os agachamentos a 90 graus, em ritmo determinado pelo metrônomo durante 45 segundos, para garantir que ele vai realizar 30 agachamentos em 45 segundos, tá? Para isso, basta você ajustar o metrônomo a 80 batimentos.
Se ele realizar dentro do tempo certinho, não vai ter erro, tá? Imediatamente após os 45 segundos de atividade, ele se senta novamente para que seja realizada a tomada da frequência cardíaca. Então você vai contar o número de batimentos cardíacos novamente em 15 segundos, imediatamente após a atividade, e multiplicar esse valor por 4 para obter a frequência cardíaca após o exercício. Essa é a frequência cardíaca de número 2, ou FC2. Após 60 segundos do fim do teste, você vai novamente contar o número de batimentos cardíacos em 15 segundos e novamente multiplicar por 4. Essa é a frequência cardíaca após o exercício, ou seja, a frequência de número 3, que você vai registrar, FC3. Uma vez que você tem as 3 frequências cardíacas já registradas, você já pode realizar 2 cálculos. Um referente à adaptação ao esforço e outro referente à recuperação após o esforço. Perceba que para os 2 cálculos você vai precisar dos 3 valores de frequência cardíaca. No primeiro cálculo, temos a soma das 3 frequências, menos 200, dividindo tudo por 10. No próximo slide, vou mostrar um exemplo desses cálculos, tá? No segundo cálculo, nós temos a frequência 2, aquela logo após o exercício, tá? Menos 70, mais 2 vezes a frequência 3, que é aquela que você mediu 1 minuto após o término do exercício. Menos a frequência cardíaca 1, que é a de repouso que você mediu antes do exercício, e dividir tudo por 10. Para a classificação, temos essas 2 tabelas específicas do teste. Uma referente à adaptação ao esforço e outra referente à recuperação após o esforço. Então, se na adaptação ao esforço o valor encontrado for inferior ou igual a 0, temos um excelente resultado, ou seja, uma excelente adaptação ao esforço. Porém, no outro extremo, se o resultado for acima de 15, classifica-se como muito fraca adaptação ao esforço. Para a recuperação após o esforço, valores inferiores a 2, temos um excelente resultado. Por outro lado, valores superiores a 10, uma classificação muito fraca. Tá? Vamos ver agora um exemplo de cálculo. Temos aqui como exemplo os valores das frequências cardíacas medidas. Tá? Frequência cardíaca 1, de 75 batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca de repouso. Aquela que você mediu antes do teste, né? A frequência cardíaca 2, de 116 batimentos por minuto, que é aquela medida imediatamente após o teste, e a frequência cardíaca 3, de 84 batimentos por minuto, medida 1 minuto após o fim do teste. Vamos aos cálculos, né? Para adaptação ao esforço. Então, é essa fórmula aqui que você vai utilizar. Então, vai somar as 3 frequências cardíacas, né? A frequência cardíaca 1, que é de 75 batimentos, a frequência cardíaca 2, que é de 116, e a 3, que é 84. Vamos realizar essa soma e depois subtrair 200. O valor que você vai encontrar é de 75. Você vai dividir 75 por 10 e vai encontrar o índice de Ruffier de 7,5. Utilizando a tabela de classificação, né, a classificação quanto à adaptação ao esforço é média. Esse é um dado que você vai guardar para que nas próximas avaliações você possa comparar. Melhorou ou não melhorou? Houve progresso ou não houve progresso com relação à adaptação ao esforço, tá? Quanto à recuperação ao esforço, agora eu preciso da frequência cardíaca 2, que é 116. A 2, lembra que é aquela que você mediu logo após o término do teste, né? Menos 70. Mais 2 vezes a frequência cardíaca 3. Qual é a frequência cardíaca 3? Aquela que você mediu 1 minuto após o final do teste, que é de 84 batimentos, tá? Menos a frequência cardíaca 1, aquela que você mediu antes de começar o teste, com o indivíduo em repouso, tá? Que é de 75 batimentos. 116 menos 70, você vai encontrar 46, mais 2 vezes 84 menos 75, ou seja, 84 menos 75 é igual a 9. 2 vezes 9. 46 mais 2 vezes 9, que é 18, você vai encontrar 64. Dividindo 64 por 10,
o índice de Ruffier-Dixon é de 6,4. Né? A classificação quanto à recuperação do esforço, também, nesse caso, é média. Então você tem aqui duas medidas muito importantes, né? A adaptação ao esforço e a recuperação após o esforço. Você pode ter valores inferiores, claro, ou melhor, né? Valores superiores. Quanto maior for o resultado, perceba que na tabela você observa bem isso, né? Quanto maior for o resultado, os valores encontrados, menor a condição cardiovascular, cardiorrespiratória daquele indivíduo. É isso que você deve levar em conta, tá? Então, nas próximas avaliações, ou seja, nas reavaliações, realizando o mesmo teste nas mesmas condições e observando o protocolo da mesma forma, tá? Você vai analisar se houve melhoria ou não. Então, é mais um dado que você pode apresentar para o seu cliente, mostrando aí como está sendo desenvolvido o seu trabalho, mostrando a eficiência do seu trabalho. Vamos fazer agora algumas considerações importantes quanto ao teste. Você viu aqui que, para cálculo do índice de Ruffier-Dixon, utilizamos a frequência cardíaca como referência. Isso porque a frequência cardíaca é a unidade fundamental de medida do trabalho realizado pelo coração, com ou sem esforço. Na verdade, é diretamente proporcional ao esforço feito pelo coração e é específico para cada pessoa e até diferente no dia a dia, né, para o mesmo indivíduo, dependendo de diversas condições, tais como calor, estado de fadiga, estresse, a hora do dia, etc. Então, perceba que a frequência cardíaca é muito sensível a todos esses fatores. Diferentemente de indivíduos com baixo condicionamento físico, pessoas treinadas apresentam melhor capacidade de desaceleração do coração, o que chamamos de bom freio vagal. Então, é muito importante respeitar os tempos de todas as medidas de frequência cardíaca desse protocolo, principalmente as de recuperação após o esforço, para garantir uma coleta de dados mais precisa, mais eficiente. Como o indivíduo mais condicionado recupera rapidamente, a frequência cardíaca após o esforço, quanto mais precisa for sua medida, mais eficiente será também o seu diagnóstico. Então fique atento a isso e respeite os tempos determinados no protocolo. Vamos ver agora na prática como aplicar o teste Ruffier-Dixon. Nesse primeiro momento, eu estou em repouso, aproximadamente a 5 minutos, e vou medir a frequência cardíaca em repouso em 15 segundos e depois multiplicar por 4 para que eu tenha o valor por minuto. Vamos lá. Eu faço o registro dessa minha frequência e agora eu vou executar o teste. 30 agachamentos em 45 segundos, observando o ritmo do metrônomo. Agora que finalizei o teste, vou me sentar novamente e medir de imediato a frequência cardíaca pós-teste, também em 15 segundos. Vou fazer o registro da segunda frequência cardíaca. Vou esperar agora completar 1 minuto pós-teste para medir a frequência cardíaca 3.
Agora eu vou medir a terceira frequência, também em 15 segundos. E logo após faço o registro. Finalizando assim o teste. Analisando o que fizemos aqui. Primeiro, eu fiquei durante 3 a 5 minutos em repouso e realizei a medida da frequência cardíaca em repouso. Medi em 15 segundos e multipliquei por 4 para ter o valor em 1 minuto. Na sequência, realizei os 30 agachamentos durante 45 segundos no ritmo do metrônomo. É o protocolo do teste, tá? E logo após os agachamentos, medi novamente a frequência cardíaca. Em 15 segundos também, multiplicando por 4 para ter esse valor em 1 minuto. Esperei 1 minuto após o término do teste para realizar novamente a medida da frequência cardíaca. Em 15 segundos, multiplicando por 4 para ter novamente o valor em 1 minuto. Esses 3 valores da frequência cardíaca que eu vou utilizar para calcular o índice Ruffier-Dixon. E o resultado você vê agora na tela. Espero que você tenha gostado dessa aula. E para você conhecer mais sobre meus cursos, basta clicar no link abaixo desse vídeo. Você será direcionado para a minha plataforma com todos os meus cursos e outros produtos, como e-books e livros digitais, que com certeza vão ajudar na sua carreira profissional. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar meu canal, garantindo que mais conteúdos como esse sejam entregues gratuitamente para você. Um forte abraço.